Olá, olá! Vamos para mais um vídeo desse canal, onde eu vou trazer um tema, pode-se dizer assim, um pouco obscuro, enviesado. Vou tentar dar uma esclarecida nisso, o máximo possível, sobre o que é o tal do copywriting. De antemão, eu já digo que é um baita de um aliado nas suas vendas, imprescindível, você sabendo ou não, você vai estar tocando nesse ponto do tal do copy em si, como se fala por aí. E por que eu digo que é enviesado, um pouco obscuro? Já tocando nesse ponto de introdução, que quando se procura a respeito desse tema, o que se encontra são fórmulas secretas, o roteiro secreto para faturar 1 milhão, um jogo de palavras para vender uma infinidade de produtos com um simples cliquezinho num botão, uma chuva de gatilhos que vai persuadir, seja lá quem for, até quem não fala a tua língua vai entender teu texto, vai querer comprar de ti, enfim, tem um bocado de exageros por aí. É muito enviesado isso daí, além do marketing digital em si, que é por onde permeia e navega o copywriting, que ele abraça tudo isso. Mas nesse vídeo eu vou estar esclarecendo o que afinal é isso, o que é o copywriting e como isso pode te ajudar. Tá bom? Vamos nessa. Antes de esclarecer hoje o que é o copy, para que pode te ajudar, eu vou dar uma pescada lá atrás, dizer de onde que saiu isso. Esse papo, ele começou, pode-se dizer assim, lá por 1900. Até então, só existiam o que é chamado, e talvez possa ser mais comum para ti esse termo, os redatores publicitários. Pessoas responsáveis pela criação de conceitos de campanhas, construções de marcas, branding, que é a tal da identidade da marca, né, dando uma portuguesada, brasileirada na questão. Enfim, que eram responsáveis por escrever roteiros, as campanhas, as peças, anúncios, páginas, enfim. E isso era mostrado, vamos dizer assim, de uma maneira um pouco mais passiva. Não se tinha essa questão do compra agora, clique aqui, faça, haja. E aí que veio o copywriting. Lá por 1900 o pessoal disse, opa, pera aí, vamos dar uma pensada aqui, que tal a gente ser, entre aspas, um pouco mais agressivo? A gente dá uma cutucada mais no público. E quem assiste tudo isso, as nossas propagandas, enfim, em quem a gente faz contato. Vamos introduzir um tal de um CTA, que é o que tanto se fala em relação ao copywriting, que é o Call to Action, uma chamada para ação. Ou seja, literalmente chamar para agir. Clica, compra, se mexe, curte, compartilha, enfim, chamando, te conduzindo a fazer alguma coisa, tomar uma ação de fato. Entendeu? Então foi mais ou menos nessa época que começou a se falar em copywriting. Mas aí acaba se ficando na dúvida. Tá, e qual que é a diferença de um copywriter e de um redator publicitário? Nos dias de hoje, acabou por ser basicamente a mesma coisa. Quando se procura sobre um copywriter e um redator publicitário, é basicamente a mesma coisa, só que muita gente fala, um é um termo em inglês, outro é um termo em português. E ficou basicamente sendo relacionado a isso. Porque o copywriter ele também faz criação de campanhas, construção de marcas, branding, identidade de marca, né? Enfim, tudo isso. Toca, tangibiliza todos esses pontos que um redator publicitário também faz. Só que quando se fala em copy em si, eu tenho um viés muito mais de ação, de ser muito mais preciso, dando a direção e já puxando a pessoa pela mão para ela ir até tal lugar. Entendeu? Fazer alguma coisa que eu já estou propondo para ela. Entendeu? Em relação ao redator publicitário, que é um pouco mais passivo diante disso, pode-se dizer. Que era, ao menos lá atrás. Só que nos dias de hoje é basicamente a mesma coisa, tá bom? Só que quando eu penso em copy, eu já penso num texto que é um pouco mais, não vamos dizer direto, mas um texto que ele já pede uma ação, que ele já é mais responsável por conduzir, levar a pessoa e pedir para ela mais diretamente, ao invés de ser um pouco mais indireto, mais passivo, tá bom? E, passando para o próximo ponto aqui, o que é o copywriting em si? Agregando a todos os pontos que eu falei anteriormente, uma definição que eu gosto muito e que tem um aval de uma pessoa espetacular, que tem uma total admiração, com mais de 30 anos de experiência, eu cheguei ao ponto da definição que eu gosto muito e que ela assinou embaixo, que copywriting é condução através da comunicação. É levar a pessoa de um ponto até o outro, seja de um anúncio até uma página, de um e-mail até um WhatsApp, seja lá de onde for, levar a pessoa até uma ação, guiar ela de maneira clara, saber dos pontos em que eu preciso tocar para conduzir essa pessoa, entendeu? Uma certa persuasão, uma condução.
literalmente através da comunicação, do jogo de palavras, do que eu estou falando para ela nesse contexto, tá bom? Da minha mensagem em si. E o copywriting, ele acaba sendo um pouco mais direto, suscitando essa questão da ação, porque eu preciso, de certo modo, convencer, persuadir a pessoa que está do outro lado a fazer o que eu estou pedindo. E, para isso, principalmente quando se fala em copy, tá, como eu disse no início do vídeo, tem o jogo de gatilhos mentais, tem isso, tem aquilo, e barará, tem o quadro da dor, quadro do prazer, tem isso, quadro de visualização, de não sei o que, beleza, tá, tem um monte de coisas aí, mas vai muito além disso, porque se eu paro para pensar no conceito de copywriting ser condução através da comunicação, agora me explica, como que uma série, uma novela, um filme, consegue milhões e milhões de espectadores que acompanham assiduamente, diariamente, mensalmente, anualmente, ficam esperando o lançamento do próximo filme, da próxima série, da próxima temporada, sem ficar pensando em gatilhos. Ou um escritor que escreve uma penca de livros. Entendeu? É a condução através da comunicação. E para se conduzir a pessoa, lógico, existem diversos artifícios. É interessante pensar em tudo isso, dar uma estudada a respeito de, mas como que eu faço isso? Como que eu consigo guiar? Mas, num geral, não é necessário ficar se prendendo, eu ao menos não me prendo, e as minhas referências, as pessoas que eu estudei, que têm décadas de experiência, também não ligam um mínimo para isso, entendeu? Porque senão eu fico muito travado, é uma coisa que eu acabo dizendo bastante. Imagina se quando você fosse encontrar os seus amigos, encontrar qualquer pessoa num meio social aí que você está conversando, seja num grupo, seja lá onde for, se você ficasse pensando em gatilhos mentais, nossa, a fórmula do roteiro secreto para eu mandar aqui para as pessoas me responderem, engajarem comigo e tal, fica muito travado, parece um robô, fica chato, fica engessado, entendeu? Não fica humano, não fica verdadeiro. E isso não conecta. E o que não conecta não gera confiança. E o que não gera confiança não conduz. Entendeu? E essa que é a questão. Condução através da comunicação. Se eu não estou conseguindo me encaixar com a pessoa que está do lado, nunca que eu vou conseguir fazer ela ser conduzida de um ponto até o outro. E menos ainda, mais longe ainda, fazer ela mexer no bolso, abrir a carteira para questionar, levantar a hipótese e a possibilidade de comprar alguma coisa que eu estou propondo. Entendeu? Então vai muito além dessa questão de gatilhos mentais e barará, barará, barará. Enfim, muito, muito longe, passa muito longe disso, dessa ideia. Mas quando eu estou pensando em copy em si, uma coisa que é imprescindível é ter o conhecimento do público, das pessoas que estão aí do outro lado. O que essas pessoas têm real interesse? Quais são as dores e os desejos que elas estão buscando solucionar? Porque se eu paro para pensar na criação de um produto, por exemplo, quando eu vou pensar em criar um produto, isso em especialistas, pessoas me tirando de cena, pessoas muito maiores do que eu, falam que ao invés de pensar num produto para criar, primeiro pense num problema para solucionar. E quando eu quero solucionar um problema, eu quero me livrar de uma dor e eu quero alcançar alguma coisa, certo? Então, eu estou querendo solucionar um problema, limar uma dor existente em mim. E eu estou querendo alcançar alguma coisa que eu desejo através daquilo que eu estou consumindo. Se eu quero comprar uma pílula de emagrecimento, comprar uma consultoria com personal trainer, com nutricionista, enfim, eu tenho a dor de não gostar da minha imagem no espelho. A dor de botar uma roupa e ficar inchado, parecendo um balãozinho e não me sentir bem com isso. De não querer bater uma foto quando eu tô na rua, entendeu? Eu tenho essas dores. E eu tenho o desejo de ser mais magro, de botar uma roupa e, pô, veio o caimento, caramba, como eu tô bonito, como eu tô legal, olhar no espelho, tal. Enfim, tá bacana, tá legal, bater uma foto lá, e aí, pessoal, entendeu? É essa a questão. Então, eu tenho que falar a linguagem do público, eu tenho que entender o público que está ali do outro lado, mas de maneira alguma eu preciso engessar isso em um monte de gatilhos. Porque os principais pilares do marketing são produto, público e oferta. Quando eu conheço o público e eu tenho um bom produto, eu só tenho que expor de uma maneira atrativa a minha oferta que ele tende a comprar. Porque se aquele produto está claro que vai solucionar aquilo que a pessoa está buscando, por que não comprar? Entendeu? Então,
Aí tá, vem vários pontos de, pô, tá, aí tem objeções, que são os porquês da pessoa não comprar, enfim, tá, existem vários desses pontos, que são nuances da copy que vão sendo quebradas ao longo do caminho, entendeu? E a questão é justamente entender quem que é o público, o que que a pessoa do outro lado está passando e o que que ela busca, e comunicar isso da maneira mais clara, amarrada, orientada, em uma linha reta, pode-se dizer assim, bem direcionada, para o que ela busca, e destacar o real valor do que é ofertado, como eu coloquei aqui embaixo, porque é diferente eu falar, por exemplo, pô, ontem eu conversei com um cara que joga, pô, ontem eu conversei com fulano, sei lá, eu vou fazer uma manchete para um jornal, uma publicação, para sei lá o quê. Ontem eu estive conversando com um cara que joga basquete faz 30 anos e tal. E aí outra coisa eu dizer, ontem eu joguei com um cara que ganhou 55 vezes em NBA consecutivas, como melhor jogador, tem medalha até por dentro dos olhos. É diferente eu saber os pontos melhores para eu destacar o que falar. Essa é a questão. Saber com quem que eu estou falando e como direcionar melhor essa mensagem para se tornar mais atrativo a quem recebe. E a maneira como eu embalo tudo isso, a mensagem, que é o que se diz a chamada narrativa, que é como eu conto determinadas coisas. Então o copywriting ele tangibiliza todos esses pontos, ele chama para ação a pessoa que está do outro lado, muitas vezes sim, é conhecido por isso, mas não necessariamente todo texto que o copywriter faz ele precisa ter esse chamado, entendeu? E eu conheço realmente quem que está do outro lado, o que aquela pessoa está buscando para eu conseguir expor para ela. Realmente uma solução com base no produto que eu estou oferecendo. E saber destacar os reais pontos em relação a isso. Claro, como tudo, se eu paro para pensar na música, por exemplo, que eu já toco faz mais de década profissionalmente, se alguma pessoa vem perguntar, Arthur, hoje tu usa qual tipo de escala, quais os acordes, qual não sei o que, tá, poderia dizer, cara, eu uso um dó com uma sexta, com uma nona, com uma tensão, bababá, bibibi, mas chegou um ponto que eu não penso em mais nada. Eu simplesmente toco, as frases já vêm na minha cabeça e o instrumento se tornou, pode-se dizer, uma extensão de mim, onde eu só, barará, 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 tem uma frase que eu toco, já sai o som e tal, 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 e vai, entendeu? E a questão da escrita, ela é basicamente a mesma coisa. Mas claro que para eu chegar a esse ponto de escrever com fluidez sem estar me amarrando a nada, eu tenho que saber ao menos o caminho que eu preciso seguir. Eu tenho que partir daqui, eu tenho que chegar ali. E esse caminho, claro, eu preciso entender algumas coisas, mas de maneira alguma me prender a fórmulas. Em relação a comunicar, que nem eu disse antes, acaba ficando chato, maçante, é um robô que está do outro lado conversando comigo. Entendeu? Não, é gente. É uma pessoa que nem eu, de carne e osso, que me transmite confiança, que gera conexão e por isso acaba ocasionando na condução. E, enfim, é legal, é bacana, quer entender um pouco sobre copy? Pô, é massa demais, eu aconselho total entender um pouco as questões de dores, prazeres, desejos, buscar um pouco do tal, o que que é, quem sabe, esse tal do quadro mental para entender a visualização, o tipo de cenário que eu posso ter na cabeça da pessoa, tá, eu preciso entender o que é uma objeção, quebrar uma objeção, pô, vou criar uma página de venda, normalmente quais elementos que tem numa página de venda, o que é uma prova social, quais são os tipos de narrativas possíveis, tá, beleza, como que eu posso embelezar tudo isso? Pô, ler uma literatura, eu já fujo de copy. Você vai me perguntar, pô, quem são os melhores copywriters? Pô, são os escritores. Vai ler um Machado de Assis, vai ler um Paulo Coelho, enfim, sabe, uma Carla Madeira, porque aí realmente eu estou sendo conduzido ali, ó, com gosto, de uma página até 500 de um livro, sem, nossa, sem nem pensar, sem nem notar direito. E aí que está a questão, tanto que se fala como a maneira que se embala tudo isso. E existem N maneiras muito mais eficientes do que ficar pensando em gatilhos. Mas como eu disse, claro, é totalmente necessário entender o contexto de como que eu penso no anúncio, como que eu penso no e-mail, níveis de consciências de público e tal. Entender esse caminho, o que que tem entre esse caminho. Tá, eu preciso passar mais ou menos por esses pontos.
Mas a maneira como eu formulo a minha mensagem para passar por esses pontos não precisa ser uma coisa engessada. Senão, como eu disse, acaba ficando chata, maçante, não conecta e muito menos conduz. Vamos para o outro ponto que eu já me estendi um bocado aqui. Vamos para o ponto 4. E o copywriter, o que faz? Como eu disse ali já anteriormente, já passei pincelando por vários pontos de maneira antecipada e no meio do que eu estou falando, mas o copywriter, ele basicamente é responsável pelo desenvolvimento de campanhas publicitárias, construção de marcas, o branding, que é a identidade daquilo que se fala, peças isoladas como anúncios, e-mails, páginas, roteiros, enfim, tudo isso que requer comunicação. Aí a gente para pensar onde é que vai a comunicação, vai em basicamente tudo, né? No quesito do marketing, todas as fases de qualquer coisa, seja um lançamento, ou seja um perpétuo, seja lá o que for, está relacionado com a marketing, tem dois pilares que são imprescindíveis sempre: mensagem e distribuição. E a mensagem é sempre a copy. E é lá porque a distribuir, entre aspas, qualquer um distribui, e a distribuição é igual para todo mundo. Distribui mais quem coloca mais dinheiro, grosseiramente. Tá, eu vou pensar no tráfego, em fazer tal coisa, fazer uma campanha assim, assim, assado, fazer... Beleza, mas grosseiramente, a distribuição ela é igual para todo mundo. O que muda é a mensagem, como eu modelo tudo isso. Então, não levantando uma bandeira de o copy ele é mais ou menos importante, não. Mas ele tem um papel muito, muito relevante dentro de qualquer comunicação de qualquer coisa, seja para vender, seja para fomentar a marca, enfim, seja de quem vende no online tanto quanto no offline, tá bom? Porque comunicação existe em tudo, desde sempre e para sempre, desde a falada, escrita, a visual, até as nossas células que estão se conectando e conversando e fazendo sinapses entre elas. Beleza? Vamos embora. Ponto 5. Ponto 5. Agora, algumas dúvidas principais aí que volta e meia surgem, que eu também acredito que eu já dei umas boas pinceladas, que a primeira, é preciso ser um exímio escritor, ser o Pablo Neruda, enfim, não é necessário, mas é bom, é totalmente viável saber escrever bem, porque quando eu escrevo bem, quando eu comunico bem, eu consigo conduzir melhor ainda, porque quando eu tenho a questão da conexão, uma ligação, está tudo muito bem formulado e ligado, meus argumentos, fica muito mais claro o que a pessoa precisa fazer, para onde ela precisa seguir, sair daqui e até ali, e quanto melhor eu embalo essa mensagem, mais eu me destaco, entendeu? E melhor fica para a pessoa que está do outro lado, mais ela fica imersa naquele cenário. Porque eu posso passar alguma coisa, posso passar um fato, alguma ideia para uma pessoa com base em dados, eu posso passar para ela com base numa comparação em relação a um fato que aconteceu num outro ponto X, eu posso imergir numa história, por exemplo, e fazer isso de uma maneira muito mais profunda, muito mais imersiva, entendeu? Tem várias maneiras de contar isso, que são as tais das narrativas em si, como eu conto o que eu falo. Então, quanto melhor eu busco escrever, me comunicar, melhor fica para essa questão da condução, da copy em si. Então, não é preciso ser um exímio condutor, no meu escritor, no meu ponto de vista, mas quanto melhor eu me desenvolvo nesse quesito, melhores as minhas copies ficam e, por consequência, mais eu consigo conduzir as pessoas e melhores as conversões finais vão ficando, tá bom? E é necessário decorar 999 milhões de gatilhos? Não. Eu acredito que seja interessante ter uma ideia de alguns pontos, de talvez que não sejam gatilhos, mas de algumas nuances que estão dentro das copies, como eu disse, saber o que gera, o que ocasiona, como que eu posso criar uma urgência, uma escassez em alguns pontos, como que acontece tudo isso, as nuances, quais elementos principais que existem numa página de vendas, numa página de captura, no e-mail, no anúncio, pensar no nível de consciência, a pessoa é consciente do problema, da oferta, e barará, biriri, entendeu? Saber disso. Inclusive, níveis de consciência tem vídeo aqui no canal também, se quiser dar uma olhada. E com o passar do tempo vai ter a respeito de tudo isso e mais um pouco. E como que isso ajuda o meu negócio, o seu negócio no caso, né? No caso,
como eu falei, copywriting ele é imprescindível para qualquer pessoa que queira vender. Porque qualquer pessoa que queira vender, e não só vender, até saindo um pouco desse eixo, copyright ele é muito utilizado em vários outros pontos. Psicólogos sabem, muitas vezes estudam técnicas de persuasão para alguns pacientes, para usar em algumas situações, não que vá, eu estou pegando o cara pelo pescoço sem ele saber, controlando ele, não, mas conduzir em casos extremos, casos de riscos, saber conduzir, persuadir a pessoa a tomada de decisão em determinado ponto, muitas vezes. Quando a gente fala, é uma coisa que eu não gosto de ficar falando muito relacionado com política, mas se a gente para pensar em cenário político, vários copywriters são chamados para escrever roteiros de discursos de pessoas que vão se candidatar. Enfim, tudo que tem comunicação, onde eu preciso conduzir alguém de um ponto até o outro, e principalmente ter uma tomada de decisão, é importante, crucial, imprescindível ter um copywriter relacionado. E saber disso favorece muito o negócio em si. Seja o seu, seja o meu, seja lá de quem for. Porque eu vou estar literalmente falando o que é importante para a pessoa que está do outro lado e conduzindo cada vez mais ela ao que eu desejo propor, a minha oferta final. Seja lá do que for, de um produto, de um serviço, de uma mentoria, de uma consultoria, um infoproduto, enfim. Entendeu? Então, quando eu entendo de copy, eu entendo tanto quanto de pessoas, de comportamento humano, e com base nisso, eu sei o que melhor falar para conduzir as pessoas até o ponto que eu desejo levar. Beleza? Então, é imprescindível para qualquer negócio e ajuda ele dessas maneiras que eu falei, conduzindo e levando com mais clareza e de uma melhor forma as pessoas até o ponto que você deseja. E sendo uma copy bem feita, acaba tocando em vários pontos emocionais, acaba agregando bastante na vida das pessoas e é o que eu busco fazer quando eu escrevo alguma coisa. Não só levar a pessoa a comprar alguma coisa, fazendo ela, agregando valor a ela depois que ela compra alguma coisa, mas agregando valor a todo momento em si com a mensagem. Para mim, uma questão muito forte é justamente agregar valor à vida da pessoa antes dela comprar aquilo. Já está agregando valor desde o início, com base nos textos, no que está sendo comunicado, enfim. Porque pensando nisso, a maneira como embalo isso, eu consigo de verdade tocar a pessoa que está do outro lado, agregar valor à vida dela, trazer uma reflexão boa para o dia, para a vida, expandir a consciência em relação a determinado tema e não só estar empurrando venda e venda. Entendeu? Espero que tenha dado uma clareada. Se gostou desse conteúdo, curte, comenta aqui embaixo para que eu saiba quais outros tipos de conteúdo que eu posso estar trazendo, como que eu posso estar enriquecendo aqui esse canal, tá bom? É bastante importante para o meu desenvolvimento. E também se inscreva, manda esse canal aí pro passarinho, pro periquito, pro pai, pra mãe, seja lá para quem for, tá bom? Valeu, até um próximo vídeo, espero ter esclarecido e ajudado bastante com esse conteúdo. Tchau!